Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa é plural e democrática, porque você pode enviar e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de temas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. E a minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo Ana Carolina Sassi, egressa do curso de Direito aqui da UFN, doutoranda em Direito. Um sucesso, né, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje, voltar à Unifra, agora falando com um pouquinho mais de propriedade sobre minha pesquisa. Sim. Tu é do tempo da Unifra, né? É. Hoje, Universidade Franciscana. Eu acho bonito isso porque isso revela a tradição, né? Houve uma história aqui nessa instituição que a denominou de Unifra, hoje Universidade Franciscana. E vocês são a representatividade, vocês egressam a representatividade de tudo isso. E eu sempre faço questão de dizer também que é a prova de que o que a gente faz aqui é bem feito, tá? Porque olha só, agora tu tá aí como doutoranda e tal, com um caminho bem legal pela frente. Qual é a sensação de voltar? Ah, dá uma nostalgia muito grande, uma felicidade também de poder voltar à casa que eu me formei, que me trouxe muitas experiências, inclusive no programa do Acadêmico Forense, que pude ter uma experiência dentro do fórum. Sim. E tantas outras com tantos professores que são muito qualificados. Que bom. Quando é que foi a formatura mesmo, Ana? A formatura foi em fevereiro de 2022. Mas não faz tanto tempo Não assim, faz. não. Mas nesse período já fez mestrado e agora está no doutorado. Que maravilha! Como é que é essa sensação? Explica para o nosso telespectador e para os nossos alunos que aqui estão, como é que foi essa tua caminhada? Porque eu acho que é importante isso. Hoje o mestrado e o doutorado são portas, né? Bem interessantes. Sim. Eu comecei a me interessar na pesquisa com o trabalho final de graduação, né? Em que eu pesquisei sobre a exposição dos corpos femininos de adolescentes na plataforma do Instagram, com a professora Rosane como orientadora. Sim. E aí eu tive um período, depois que eu me formei, que eu fiquei advogando. E então eu passei em 2022 na prova do mestrado na Federal de Santa Maria. Certo. E aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar com o discurso de ódio, especificamente o discurso de ódio neonazista e a proteção jurídica dos adolescentes em face das estratégias de mídias cruzadas. Para fazer esse estudo, eu utilizei uma abordagem comparativa entre as legislações do Brasil e da Alemanha, que são voltadas à proteção dos adolescentes e a questões dos discursos de ódio e do neonazismo. Sim. Aliás, é o tema que nós vamos conversar um pouco hoje aqui, né? Como é que tu está vendo esse cenário todo, assim, dos discursos de ódio? Né? Como é que tu está enxergando isso hoje? Sim, na internet, especificamente. Isso, na internet. Eu vejo que cada vez mais ela está numa crescente, só que a questão desse discurso de ódio, e, na verdade, de todas as categorias de discurso de ódio que a gente tem hoje, elas não são explícitas. Elas são feitas de forma velada nessas plataformas. E, normalmente, vai ter uma utilização de uma simbologia que, aparentemente, ela não revela a questão do discurso de ódio. Sim. Só aquelas pessoas que vão estar inseridas dentro daquele grupo, daquela comunidade, que vão realmente entender. Claro. Até porque o neonazismo, ele é uma atualização do nazismo. Enquanto o nazismo ele era muito restrito a quem realmente ele se destinava a proteger, o neonazismo ele aceita que as pessoas que estão fora dos padrões, por exemplo, de supremacia racial, eles possam fazer parte dessa comunidade, desde que elas possam ser utilizadas como exemplo para aquela comunidade. Então, a partir disso, a gente vai ter, especialmente em relação a crianças e adolescentes, que elas vão colocar a sua própria vida em risco para desempenhar atividades buscando um pertencimento social dentro daquele grupo. Que interessante. Como é que fica isso no âmbito da responsabilidade, das reparações? As pessoas perguntam isso, né? Sim. Na questão da responsabilidade, e aí que entra a questão do estudo comparado, que a gente vai ter uma legislação da Alemanha que vai ser muito mais rígida e específica na questão de disseminação
de ideologias nazistas e derivadas, como o neonazismo, coibindo isso de uma forma muito mais rígida, né? Mais incisiva. Mais incisiva. E no Brasil a gente vai ter uma preocupação com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, mas a gente não tem ainda uma preocupação específica em relação a essa temática. Sim. Não que isso necessariamente torne a nossa legislação mais fraca, porque do meu ponto de vista eu acho que a gente tem todo um arcabouço principiológico que poderia ser muito bem aplicado. Certo. Mas aí a gente vai entrar numa questão de interpretação daqueles princípios e aplicação deles quando demandados juridicamente. Interessante que tem um movimento hermenêutico aí, né, Ana? Que pode ser útil, inclusive agora, na tua jornada do doutorado, que eu sei que tu estás cursando. O que tu está pesquisando agora no doutorado? Então, agora para o doutorado, a minha proposta é analisar uma banalidade desse ódio nas redes sociais. Ainda é uma proposta que está em construção, mas já pensei em trabalhar, por exemplo, com a literacia digital e também mais voltado para o papel das organizações não governamentais e o papel do Estado nessa batalha contra essa banalização do ódio. Isso porque as organizações alemãs, elas novamente nos dão um exemplo, né, de atuação muito forte e muito ativa nessa questão de investigação e entendimento desses discursos de ódio. É que eles experienciaram, né? Exatamente. Talvez por isso que eles estão um passo na frente, vamos dizer assim. Isso. Que bom que a gente pode também pegar esse exemplo e trazer para cá, né? É o intuito de que a gente possa pegar exemplos que são de fora e adaptar ao nosso contexto e fazer com que isso funcione aqui, né? Porque isso é muito importante. A gente não pode só olhar, lá tem desse jeito e vamos trazer para cá. A gente precisa analisar o nosso contexto brasileiro, o contexto da nossa sociedade e fazer essa aplicação. No plano de vista internacional, não existem convenções, tratados que dão suporte a esse tipo de discussão? O Brasil é signatário disso? Tu está investigando isso? Como é que está a situação? A gente vai ter, em 2021, o comentário 25 da ONU, que vai trazer toda essa questão, inclusive, de responsabilidade das plataformas digitais, que Olha é uma questão que também tem gerado bastante debate aqui para nós, né? E vai trazer também disposições acerca desse movimento da utilização de crianças e adolescentes na internet, né, que é um número realmente muito expressivo, de acordo com o Comitê Gestor de Internet. A gente tem aproximadamente 24,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros nas redes sociais. E então, a gente tem que abandonar essa ideia de que a criança e o adolescente não pode estar nas redes sociais. Ela deve estar, porque isso faz parte da nossa sociedade, mas a gente precisa achar uma maneira de efetivar esse princípio da proteção integral no ambiente digital e também saber orientá-los. E por isso que a gente vai precisar de uma atuação que seja colaborativa entre a sociedade, entre o Estado e entre a própria família, né? Que são os atores que a Constituição Federal determina como responsáveis por essa obrigação, né? Esse dever de cuidado. Vamos tirar a carga jurídica da nossa conversa. E se eu te perguntasse assim, que tipo de orientação que tu daria para uma escola, para adolescentes daquela escola, em relação à temática que tu está trabalhando hoje? Eu acho que o mais importante é a gente estimular a conversa, né? Criar um ambiente em que eles possam falar sem serem julgados e reprimidos, porque a partir desse diálogo a gente vai começar a entender como isso está funcionando, como eles estão sendo afetados e se eles percebem que estão sendo afetados por isso. Sim, é interessante. E tu acha que é possível isso, estabelecer essa conversa entre a pesquisadora e o adolescente, né? Tu acha viável isso, traduzindo isso numa linguagem que ele consiga compreender e que ele consiga entender essa mensagem que tu tem a passar para ele? Eu acho que sim, principalmente agora como a gente tem uma multimodalidade digital que nos permite formular mensagens e textos com diversos instrumentos, né? A gente pode fazer através de imagens, através de texto, através de sons. Então, a gente precisa entender como essa comunicação digital se desenvolve e usar ela a nosso favor para comunicar esses perigos, esses desafios que o discurso de ódio e o próprio uso das redes sociais
ela acarreta no desenvolvimento dos adolescentes. Sob o ponto de vista legislativo, tu acha que o Brasil ele tá num estado interessante a respeito de regramento sobre o discurso de ódio e responsabilidades, etc? Eu acho que ele está no caminho. Sim. Por exemplo, a gente vai ter uma portaria do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos de 2023, que vai trazer essa preocupação, inclusive uma preocupação em comunicar as crianças e adolescentes numa linguagem que seja acessível para eles. Perfeito. A linguagem do adolescente é uma linguagem outra, vamos denominar assim. E a gente também, na hora de pesquisar a respeito disso, a gente tem que, em alguma medida, adequar a nossa própria linguagem à linguagem do adolescente, senão ele não vai entender o nosso recado. Exatamente. Tu acha que isso é importante para a tua pesquisa, assim? Ou na hora de escrever, por exemplo, uma tese, tu não está muito preocupado com isso, ou deve estar? Eu acho que a gente deve estar. Não só a minha pesquisa, que é voltada para crianças e adolescentes, mas as pesquisas no geral. Porque quando a gente pesquisa, a gente quer que isso contribua para a sociedade. Então, a gente tem que ter essa preocupação de que uma pessoa que não seja da área e se interesse, ela consiga compreender o que a gente está falando. Perfeito, hein, Ana? E no doutorado agora, tu vai pesquisar o quê? Isso é importante, assim. O que tem de diferente? O que tu vai... Para que estrada tu vai percorrer agora? Como eu falei, eu vou trabalhar com... A proposta é trabalhar com uma banalidade do ódio, não específico numa categoria de discurso de ódio, mas sim como essa banalização, trazendo todo o conceito da Hannah Arendt de banalização do mal, aplicado, então, nos dias atuais com todo esse uso das tecnologias e das redes sociais. Quais são as redes sociais mesmo que tu está, assim, focando mais? Esses discursos aparecem mais onde, assim, na tua percepção? Então, durante o mestrado, eu investiguei o TikTok e o Telegram, que são... A TikTok é uma plataforma bem popular entre as crianças e os adolescentes. Certo. E foi denunciado por várias organizações não governamentais alemãs esse cruzamento de mídias com o Telegram. Porque o Telegram é uma rede social que... de mensagens, assim como o WhatsApp, mas que ele não tem quase nada de regulação sobre o que pode e o que não pode ser divulgado ali. Então, o que acontece? Eles usam o TikTok, né? Grupos de ódio, eles usam o TikTok como uma vitrine para atrair, em um primeiro momento, né? Através de ironia, do apelo emocional, atrair esses adolescentes que muitas vezes estão se sentindo excluídos, estão buscando esse pertencimento social. E a partir do momento que eles começam a interagir, eles são direcionados ao Telegram, que é onde realmente vai acontecer uma doutrinação, por assim dizer. Não sei se seria muito bem essa palavra, mas eles vão ser imersos nessa ideologia do ódio. Agora, interessante que há um corte multidisciplinar aí, né? Sim. Porque isso pode reverberar e certamente, com frequência, reverbera em questões de ordem psicológica, né, uma ansiedade, uma depressão, etc. E aí, com base nisso, inclusive, eu te pergunto, e os pais, né? O que dá para dizer para eles numa situação dessa? Assim? Que tipo de cuidado eles têm que ter? É algo que seguidamente está fugindo do controle e tal, ou não tem como controlar? Eu acho que... na minha percepção, os pais, muitas vezes, eles estão sobrecarregados e eles também não possuem entendimento suficiente para entender o que está se passando naquele ambiente. E aí, toda essa sobrecarga de trabalho, de responsabilidades, acaba que, assim, isso não vai acontecer com meu filho, ele é responsável. A gente acaba colocando... um tapa-olho ali. E achando que vai acontecer com o outro, não vai acontecer com o meu. Exatamente. Né? Então, também tem essa questão de capacitar também os pais e as famílias e que eles tenham esse olhar mais acurado para esses riscos. Quero agradecer muito a tua presença aqui. As portas do estúdio sempre abertas. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite e agradeço. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!